Eu não sou digno de elogios, não sou digno de glórias. Então, ele está dizendo, ele está declarando aqui. Alguma coisa aconteceu no orgulho de Paulo. De um assim, ou seja, do outro, daquele irmão que deu o testemunho, de um assim eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Porque ele tinha consciência de todo o trabalho, quantas conversões ele fez, quantas igrejas ele implantou. Paulo, nós cremos, era o profeta vindicado da primeira era de Éfeso. Porque se eu quiser gloriar-me, não serei nécio, ou seja, ele tinha motivos para se gloriar. Porque direi a verdade, mas deixo isso. Deixo essa vanglória, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exalte pelas excelências das revelações. Um grande perigo. O que Paulo estava evitando? Que ele fosse exaltado, ele como homem fosse exaltado, por causa das revelações. Foi-me dado um espinho na carne. Aqui está o ponto. E para que me não exalte pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Senhor, me livra desse espinho na carne. E no versículo 9 vem a resposta de Deus. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, alguma coisa aconteceu para causar toda essa mudança nesse homem. Para ele ficar assim tão manso e tão humilde a ponto de não glorificar a si mesmo, mesmo sendo um homem que praticamente escreveu a maior parte do Novo Testamento. Um ministério, muitas conversões, mas nunca se gloriando a si mesmo. Então nós vamos investigar esse espinho na carne. O que é isso? O que foi esse espinho que liquidou, aniquilou aquele orgulho, aquela velha natureza de Saulo e que agora se tornou Paulo? Nós vamos começar pela mensagem Hebreus capítulo 3, parágrafo 49. Vamos voltar lá para Damasco. Havia com ele provavelmente 10 ou 15 homens. Viu algum daqueles homens aquela luz, aquela coluna de fogo que resplandeceu? Não, Senhor. Paulo a viu. Ela não estava designada para aparecer para aqueles homens, para que aqueles homens a vissem. Então, algumas pessoas podem ver coisas onde outras não podem. Vem. Então, Paulo viu aquela luz, foi de tal forma que ela até mesmo o cegou. Ele teve que sair de lá guiado. Ele não pôde ver por muitos dias, tamanha foi a realidade para ele. E ele não pôde ver por muitos. Mais tarde, quando ele escreveu cartas, seus olhos o incomodavam tanto por causa daquilo, que ele chegou até a escrever com grandes letras. Aquele evento deixou uma marca, deixou uma sequela. E isso é uma coincidência. Você vai se lembrar que Jacó, no vale de Jaboque, teve um encontro com um anjo, fisicamente. E ali ele precisava ter certeza da sua bênção, da sua vitória,
porque estava muito angustiado pelo que ia acontecer pela frente. Então Jacó, diz a Escritura, lutou com o anjo. E por isso seu nome foi mudado para Israel. Só que ele saiu de lá com uma marca. Aquela luta com Deus deixou uma marca. A partir daquele momento ele saiu manco. Uma consequência física, uma cicatriz física, uma marca da sua batalha. E aqui você vê Saulo se encontrando com essa luz. E ele sai também com uma sequela, parcialmente cego, que lhe deixou uma marca nele. Então ele tinha que escrever com grandes letras. Vede com que grandes letras vos escrevi, ele via com dificuldade. Ele esteve no cárcere e pediu ao Senhor para curá-lo. E ele o consultou 3 vezes, mas o que o Senhor disse? Minha graça te basta, Paulo. Paulo disse, então eu glorificarei nas minhas enfermidades. Que coisa, irmãos, isso é fé. Isso é humildade diante de Deus. Paulo entendeu que aquela enfermidade fazia parte da vontade de Deus para ele. É claro que Deus é curador. Da mesma forma que aquela luz cegou os seus olhos, Deus podia ter dado uma nova visão para ele. Ora, quem foi que deu a vista para o cego Bartimeu? Foi Jesus. E Jesus não podia ter dado uma vista perfeita para Paulo? Mas qual foi a resposta? Depois dele orar 3 vezes. Paulo, a minha graça te basta. E Paulo entendeu. Sendo assim, Senhor, então eu vou te glorificar na minha condição, na minha enfermidade. Porque eu não sei de nada, mas o Senhor é quem sabe de tudo. Irmãos, isso é tão profundo. Aquela enfermidade, aquele espinho na carne, tinha um propósito na vida de Paulo. E o que ele disse no capítulo 12? Esse espinho na carne é para eu nunca me gloriar. Ele esteve no cárcere, ele pediu ao Senhor para curá-lo, e ele o consultou 3 vezes, mas o que o Senhor disse? Minha graça te basta, Paulo. Aceita isso. Paulo disse, então eu glorificarei nas minhas enfermidades, porque ele disse, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Para eu não pensar que eu sou o grande bambambam, o grande santarrão, me foi dado um espinho na carne. A qualquer momento que ele começasse a querer se engrandecer de novo, ele podia pensar, quem é você, Paulo? Nem enxergar direito você enxerga. Mensageiro de Satanás, porque toda enfermidade, irmãos, vem de Satanás.